A segunda temporada de Cidade Invisível tá aí pra estrear na Netflix, vai estrear amanhã, né? Quando eu tô gravando esse vídeo, dia 21, estreia dia 22, quarta. E se você não lembra da primeira temporada, relaxa que eu vou refrescar sua memória. Eu revi a série e fiz um resuminho do que acontece em cada episódio de importante pra gente lembrar, né? Tanto pra mim lembrar, quanto pra eu lembrar, quanto pra vocês lembrarem. Então, vamos lá, cara. Vamos falar desse resumo. Em troca, eu só peço o seu like. E se você puder compartilhar com amigos que também queiram refrescar a memória e tal, vai me ajudar demais. E se inscrever no canal, cara. Parece que não, mas vocês me ajudam muito e me incentivam muito a continuar quando vocês se inscrevem, tá? Tem vídeo todo dia aqui com notícias e comentários, filmes e séries. Mas vamos lá, vamos lembrar, cara, da primeira temporada, o que aconteceu episódio por episódio, num resumo aqui. Vamos lá. Se eu estiver olhando para lá é porque eu tô lendo, tá? O que eu escrevi. Bom, a gente começa com o Cisso, né? Aquele coroa mais jovem, o coroa da Vila Toré. A gente começa com ele mais jovem do lado do Antunes, né? Que tá caçando curupira ali. Os dois. O Antunes tá. Eu não sei porque que o Cisso tá do lado dele, né? Na temporada não explicou muito bem, mas ele tá ali com o Antunes. E o Antunes leva uma estacada do curupira. O curupira consegue derrotar o Antunes. E aí, beleza, aí tem essa cena. Aí corta, a gente vem para os dias atuais e mostra a Gabriela, que é a mulher do Eric, policial, né? A Gabriela é uma jornalista ambiental que está numa festa junina da Vila Toré, tá ali confraternizando, ela manda um vídeo pro Eric e tal, e aí alguém esbarra nela, assim, e a Gabriela tá com a filhinha deles lá, com a Luna, né? E de repente começa um incêndio ali na mata que tá do lado da festa junina, e a Luna some. Então a Gabriela fica desesperada, vai atrás da Luna, e aí a Luna reaparece, mas a Gabriela morreu nesse incêndio. Aí o policial pira, né? Porque, enfim, era pra ele estar lá, ele se sente culpado por não estar lá com a esposa na hora da morte, com a filha e tal. Alguém deixa uma pista pra ele falando que quer falar com ele. Então ele bota a Luna no carro e vai atrás desse cara que tem a pista, alguma pista e tal. Só que a pessoa nunca aparece e ele volta pra casa. No dia seguinte ele vai fazer um Cooper ali na beira da praia, né? Para espairecer a cabeça e tal, e ele vê o boto cor-de-rosa morto na areia da praia ali no Rio, onde ele mora, e vê algumas pessoas em volta dele, inclusive a Camila. Ele não sabe quem é ainda, mas é a Camila Yara. Eu vou falar o nome das entidades, das lendas assim, tá? Camila Yara, Inês Cuca, que eu acho que facilita pra gente. Então ele vê a Camila Yara, e aí ele vai lá, fala com ela e tal, e de repente, quando ele tá lá, ele baixa a cabeça, olha de volta e ele some. Então fala, ué, o que tá acontecendo? O boto continua lá, mas a galera sumiu. Aí ele coloca o boto no carro, que ele é da polícia ambiental, ele coloca ali na picape dele, né? Enche de gelo e tudo. E ele bota lá e vai pra Vila Toré, porque ele precisa continuar investigando a morte da esposa. Ele acha que o incêndio foi criminoso e tá atrás de um culpado pela morte da esposa. Então ele vai pra Vila Toré com o boto no carro, e quando chega lá tá tendo uma discussão, e aí, porque alguns peixes morreram, e aí o Cisso fala, ó, esses peixes mortos aí é um sinal de que coisa ruim tá vindo, né? Então o Eric ali começa a desconfiar que o Cisso sabe de alguma coisa. E corta a cena para outra cena, a gente vê a Camila Yara chegando na casa da Cuca, da Inês, né, da Alessandra Negrini, que tá incrível como Cuca, né? Aliás, o elenco tá muito bem, né? Mas, cara, Alessandra Negrini, meu Deus do céu. E aí aí a Camila fala pra Inês, né, pra Cuca, fala, pô, eu não consegui pegar o corpo do boto. E aí a Inês fala, tudo bem, eu vou mandar o Tutu, que é um nome engraçado, né, que é o Jimmy do Matanza que faz, ele é barbudão assim, que é claramente o Boitatá, né, só que na forma de javali. E aí ela fala, vou mandar o Tutu ir lá buscar. Aí o Tutu é tipo o capanga dela, e o Tutu sai de cena e aí corta essa cena de novo. Isso tudo no primeiro episódio. E o Tutu, em vez de pegar, ele manda o Saci ir buscar. Ele manda o Saci pegar o corpo do boto. Aí beleza, aí o Eric chega em casa com a picape, né? Quando ele vai tirar o toldo pra ver o boto, ele vê que o boto virou um humano. O boto tá humano agora. E tá com o olho branco. Igual a Gabriela ficou com o olho branco também quando morreu na floresta. Aí ele fala, ué, que inusitado, né? Tipo, ele fica meio, o que tá acontecendo? Aí o Eric procura o vídeo lá que a esposa mandou pra ele no dia da morte, e viu que o cara que esbarrou nela é o corpo que tá lá, é o corpo que o boto virou. Então, e aí o Saci também não consegue pegar o boto, porque enfim, o Eric tá ligado e tal. E aí o policial, o Eric, leva o corpo do boto para uma área de floresta, desova o corpo lá, para ele poder ter a jurisprudência, né? Para ele poder investigar.
Mas a princípio termina o episódio assim, ele desovando o corpo, a gente não entende exatamente porquê, mas vai ser por isso. O episódio 2 começa mostrando o Boto humano ali, né, com chapéu e tal, todo malandro. A gente vê o lado mulherengo dele e a gente descobre que ele falou para os moradores não venderem a casa. Ele gosta muito ali da Vila Toré, que a empreiteira está tentando comprar a Vila Toré, expulsar os moradores dando dinheiro, né, para construir um resort. Aí e o Boto é contra isso, o Cício é contra isso. A gente descobre que o Boto engravidou a ex-mulher do cara que está articulando isso, do filho do Cício, né? O filho do Cício é meio que um vendido, tá do lado da galera da empreiteira, e ele era casado com essa mulher, acho que é Fabiana o nome dela, e o Boto engravida ela, então a gente fica sabendo disso. Bem, mas aí beleza, aí o corpo do Boto, agora humano, né? O corpo do humano Boto tá lá no necrotério, a Cuca vai lá e faz o corpo do Boto desaparecer, faz o corpo do cara desaparecer, do Manaus, né? O nome do Boto é o Manaus. E aí a gente tem um flashback do Boto falando pra Cuca, que precisa falar algo muito sério pra ela, só que ele tá bêbado e a Cuca fala, cara, dá um jeito na tua vida. E aí a Cuca fica pensando nisso depois que ele morreu e depois que ela sumiu com o corpo dele. Aí beleza, aí o Eric e a parceira dele, né, a Márcia Detetive, consegue, chamo ela de Márcia Detetive, eu me lembro de Márcia Sensitiva, mas é a Márcia Detetive, os dois conseguem a permissão pra investigar. Outra coisa que acontece é que o Saci vai na casa do Eric para pegar a perna de volta e lá ele encontra a Luna, a filhinha, né, que dialoga com o Saci e tal, e ele consegue pegar a perna de volta, a prótese, que ele anda com a prótese, e a Luna pede para ver o Curupira. Ela falou, quero ver o Curupira, não sei o que ela leu no livrinho e tal, e aí o Saci fala, é só bater 3 vezes que ele aparece, enfim, engana ela e vai embora, né, e aí ela fica frustrada. A gente depois descobre por quê, exatamente. Aí a Cuca fica encucada, né? Perdão, gente. A Cuca quer saber por que o policial foi desovar o corpo do Boto, né? Ela fala, não, o policial vai vir até aqui e a gente pergunta pra ele, que ela tem um bar na Lapa, né? O Cafofo. É um nome muito, muito curiosinho, né? Muito legalzinho. Aí o Eric vê algumas borboletas. Aí o Eric vai, tipo, como ele tá a par da investigação e o corpo do Boto sumiu, ele pega as fitas do necrotério para ver o que aconteceu. Aí ele vê uma borboleta específica lá no necrotério e vê que é o símbolo do bar lá da Lapa, do bar da Cuca. Então ele vai até lá, até o Cafofo, que é o nome do bar. A Cuca oferece um drink e a Camila Yara tá cantando Sangue Latino, numa apresentação belíssima. Aliás, essa música é muito bonita, né? Aí a Camila Yara tá lá cantando e o policial, o Eric, lembra que viu ela na praia. E aí ele vai falar com ela, todo mundo some, tá só ela, e ela vai enfeitiçando ele para levar ele até o fundo do mar, ali da prainha, né? Ele vai indo e assim termina o episódio 2. No episódio 3, o Eric acorda na praia, né? E aí, como a Camila Yara não voltou, o Tutu, o barbudo lá, vai atrás dela e encontra ela, a Camila Yara, desmaiada numa pedra. Aí a gente descobre a origem da Yara, né? Ela foi assassinada pelo ex-marido lá, e as águas trouxeram ela de volta à vida, e a partir de então ela passou a levar os homens até a margem para eles se afogarem, o que a lenda diz. Mas isso é mais uma origem mesmo dela. O que importa aqui é que o Tutu achou ela desacordada e levou ela para Cuca. Aí a Camila Yara fala para Cuca que não conseguiu matar ele, que alguma coisa impediu ela de matar ele, ou seja, ele tem algum poder, alguma coisa que a Yara não conseguiu matar, e a Cuca quer saber o que ele tem de diferente. Só que por fora, assim, a Cuca é a chefe, líder da parada, né? Líder da galera lá das lendas. Mas ela é uma líder muito rígida, então por fora a Camila Yara tenta ajudar o Eric, que ela vê uma coisa boa nele. Aí ela chega até o Eric e fala pra ele ficar longe da Cuca e fala assim, me procura nesse endereço aqui. Aí quando o Eric vai lá, o barbudo meio que intercepta a Yara antes. Ela fala, pô Yara, tu tá traindo o movimento, Yara, pô. Eles chamam a Cuca para interrogar, já que viram ela lá no necrotério, né? Mas no meio do interrogatório, o chefe deles fala que eles estão fora do caso. O dono da empreiteira conseguiu pressionar ali o delegado, e o delegado fala, você e a Márcia Detetive estão fora do caso. Nisso, a Luna, a filha do Eric, tá brincando com a amiguinha ali, a avó tá em casa e tal, e aí ela fica muito esquisita, né? Um passarinho morto na mão. E a avó fala, é melhor a gente fechar o corpo dela como a gente fechou o corpo do pai dela, do Eric. Vamos fechar teu corpo. Aí a gente já fica meio assim, né?
O Eric vai de novo no bar, o Eric insiste, né, cara? Ele ama aquele bar. Toda hora ele vai, eu fico, cara, o que você vai fazer ali? Só que quando você vai ali só acontece merda, fico pensando. Mas o Eric vai de novo e a Cuca dessa vez recebe ele nos fundos do bar. E aí ela meio que lembra que ele via coisas quando ele era garoto, né? Ele conseguia ver as lendas, então pelo jeito ela queria dar um fim nele por isso. E aí mostra, tipo, ela bota uma borboleta assim, né, meio nele, assim, no olho dele. E aí ele vai vendo a infância, vai vendo a mãe dele, que tava depressão severa, né? Ela tinha algum tipo de esquizofrenia e tal. E o Eric vê isso, vê ele quando ele era criança, e ele vê a cena dele tendo o corpo fechado pelos benzedeiros. E aí ele empurra a Cuca, assim, a Cuca tenta pegar ele ali, né, quando ele era criança. Aí a gente não sabe se é passado ou presente, mas o Eric empurra ela. Isso aí termina o primeiro episódio, o Eric criança. E aí termina o episódio 3. O episódio 4 começa com a Cuca salvando o Tutu, ainda menino, né? Ele era tipo um javalizinho, baby, o javalizinho atrapalhado, só pra dar uma origem pra ele, né? E a gente descobre no início do quarto episódio também que o Eric derrubou a Cuca nos dias de hoje. Foi uma coisa meio que transcendeu ali, né? A gente vê o menino Eric empurrando a Cuca, só que o Tutu chega e a Cuca tá desacordada. Aí o Tutu chega e fala, o que você fez? Isso aqui, seu merda, tal. E aí o Tutu vai cuidar da Cuca e a Camila Yara, leva o Eric, cuida do Eric. Aí o Tutu fica bolado com ela. Como a mãe do Eric apareceu nas visões, o Eric tenta descobrir mais sobre a mãe dele. E aí descobre que ela estava internada, né? Quer dizer, ele sabia que ela estava internada numa clínica psiquiátrica, quando ela tirou a própria vida. E aí o Eric fala com uma funcionária antiga de lá, só um minutinho. E a funcionária fala, cara, sua mãe não falava muito não, mas ela fazia uns desenhos aqui. Aí ela dá os desenhos pro Eric, aí o Eric vê que a mãe desenhava o Boto, era o retrato falado do Boto. Aí o Eric mostra os desenhos para a avó dele e fala, ô vó, a senhora disse que o meu pai faleceu num acidente de carro antes de eu nascer. Mas esse aqui, quem é esse cara aqui que minha mãe desenhava? Aí a avó fala, ele era seu pai, é porque ele te abandonou, eu não queria que você tivesse um pai abandonado, a mãe já estava na situação. E aí, cara, é um grande plot twist que a gente e o Eric, nós ficamos sabendo que o Eric é filho do Boto, sim, isso mesmo. E aí ela enlouqueceu depois que ele foi embora, né? O Boto seduz muito, tipo, ele faz as mulheres se apaixonarem mesmo, tal, faz elas ficarem loucas literalmente, né? Pelo Boto, bizarro, é o poder dele. Aí o Eric vai chegar lá pra falar com o Cisso, né? Dessa vez com a credencial de falar, Cisso, eu sou filho do Boto, então me conta as paradas aí porque eu sou daí, eu sou da galera. Aí o Cisso fala que, tipo, a gente vê um flashback, né, do Coroa mais novo naquela época levando a Cuca até o defunto que o Curupira matou, lembra lá no primeiro episódio? E aí a Cuca fala, ó, esse defunto aí nem o céu nem o inferno querem, então ele é uma alma penada, e aí chamou ele de corpo seco, né? A Cuca faz um ritual para deixar ele lá dentro, para deixar ele preso ali no túmulo. Mas a gente volta para os dias de hoje e descobre que esse túmulo foi aberto, e aí isso é que está causando tudo, é essa alma penada que está causando tudo, do Antunes. E a Cuca está desconfiada de que a alma penada porque a alma penada precisa de um corpo para matar. E aí a Cuca desconfia de que seja o Eric, por isso que ela quer dar cabo do Eric, porque ela acha que o corpo seco tá usando o Eric para matar essa galera toda, as lendas todas. E aí no meio do episódio a gente vê um tal de Iberê, que é o baiano do Tropa de Elite, né, usar o poder de fogo na fila do sopão junto com o Saci. E aí a gente vê que, cara, é o Curupira, né? A gente já descobre ali que é o Curupira, mas ele tá meio que escondido com a galera que mora ali na ocupação, situação de rua. Quer dizer, nem a situação de rua, eles estão na ocupação, né? No final do episódio, a Cuca se aborrece e fala, Tutu, acaba com esse Eric logo, acho que a alma penada tá usando ele mesmo, vai lá matar ele. E aí o Tutu vai transformado em javali, ele pula em cima do Eric, agarra o Eric. Aí a Luna corre lá pra fora desesperada e corta, a Luna a gente ouve o grito da Luna, quando chega tá o Eric e o Tutu desacordados. E acaba o episódio 4. Eu mudei de cenário, mas vamos continuar o vídeo que eu tive que parar, porque meus pais estão me ajudando, né, a encaixotar algumas coisas, eu tô de mudança,
Vocês vão ver que minha voz está até um pouco mais anasalada, que a gente encaixotou tudo até o meu cenário e eu dei alguns espirros nesse processo, mas vamos continuar. Episódio 5. O episódio 5 começa com a Cuca, com flashback da Cuca perdendo um bebê no parto, né? Eu acho que alguns episódios é isso. Eles usam a primeira cena, a cena antes da abertura, para mostrar um pouco a origem de cada um, e acho que essa foi meio que uma origem da Cuca, né? Ela perdendo o neném na floresta. Mas depois a história continua, porque o Tutu, depois de brigar ali com o Eric, né? Os dois terminam o episódio 4 desacordados, mas o Tutu morreu nessa briga com o Eric, e aí o Eric, como, enfim, alguém foi assassinado numa briga com ele, o Eric é afastado da investigação, e aí ele vai pedir ajuda para a amiga dele, para a Márcia Detetive, só que a Márcia Detetive não confia tanto mais nele. Ela tinha ido atrás da Cuca e a Cuca falou, cara, teu amigo tá mentindo para você. E ela descobre que ele realmente omitiu algumas coisas dela, a Márcia, né? E a Márcia não vai ajudar o Eric. Aí o Eric fala pra Márcia, Márcia, minha querida, é o seguinte, eu sei que você não vai acreditar em mim, mas as lendas existem. Vai no necrotério, vai ver o olho do Tutu, o olho dele vai estar branco, né? Igual o da Gabriela, igual o do Boto, que é o corpo que a gente encontrou. E aí você vai entender por que eu omiti as coisas, porque eu achei que você não ia acreditar em mim. Ela vai no necrotério e descobre que a Cuca roubou o corpo. Ela ia, a Márcia, né? Aí a Márcia vai até a Cuca e fala, ué, Cuca, qual é a tua? Tu roubou o corpo do cara também? E aí a Cuca entra na cabeça da Márcia e fala, Márcia, eu te entendo que você, eu entendo, você foi expulsa de casa por ser gay e tal, pela sua mãe não te aceitou. E aí a Márcia fica, caraca, essas paradas existem mesmo, cara, como é que ela sabe? Enquanto isso, o Eric, ele acaba descobrindo que, assim, no primeiro episódio teve aquele cara, né, que queria se encontrar com o Eric para dar uma pista sobre a morte da Gabriela, só que o cara nunca apareceu. E aí o Eric descobre pela avó, numa conversa ali acalorada com a avó, com a Januária, que na verdade o Eric naquele dia chegou em casa muito mais tarde do que ele achou que tinha chegado, ou seja, tem um período de tempo que ele não se lembra, então ele pode ter falado com o cara, mas ele não se lembra. Aí o Eric pede ajuda da Camila Yara, né? Aí o Eric e a Camila Yara vão procurar a pessoa que queria dar essa pista para eles e tal, porque o Eric tá achando que foi o Boto que queria falar com ele naquele dia depois do assassinato. Quando o Eric tava com a Luna no carro e aí foi esperar por essa pista e a pessoa não apareceu. Ele fala, cara, como eu não lembro de nada naquele dia, depois de um tempo, durante um tempo, talvez seja eu mesmo que esteja, né, tipo, possuído pela alma penada, e talvez tenha sido o Boto que me procurou e talvez eu matei o Boto. Aí por isso que ele e a Camila Yara vão tentar pesquisar se foi realmente o Boto que foi procurar ele, o Eric. Enquanto isso, a gente descobre que o Iberê, o baiano Tropa de Elite, é de fato Curupira. Nossa, como estou surpreso, né? E aí o Saci pede ajuda para ele, que o Saci fala, cara, as lendas estão morrendo, a gente está morrendo, está sendo assassinado, tem uma parada braba aí, eu quero que você volte a ser você mesmo. E o Iberê fala, essa guerra não é minha, não tô nem aí. E o Cisso tinha falado pro Eric, alguns episódios atrás, até esqueci de contar, que queria fazer um ritual com o Eric, porque o Cisso acha que o Eric é a ponte entre a alma penada e entre o mundo ali dos vivos, normal e tal. O Eric é a ponte que pode descobrir, porque ele tem meio, como ele é filho do Boto, né, ele tem meio sangue humano e meio sangue de lenda. Então o Cisso quer fazer um ritual com ele, que o Eric se recusou no princípio, mas agora ele vai fazer esse ritual para, enfim, para entender, né? Eles vão fazer o ritual lá no túmulo do Corpo Seco. E aí quando faz esse ritual, o Eric descobre que o Corpo Seco está usando o corpo da Luna, isso mesmo, a filha dele que está possuída. Então a filha dele é que está fazendo as coisas. O Eric vê tudo isso no ritual ali, né? Quando, eu não lembro direito como é que é, se tipo, ele pega tipo as cinzas um pouco do Corpo Seco ali do túmulo, e o Eric vê tudo, vê que a Luna é que está possuída. Enquanto isso, na casa da Luna com a avó, que a Luna está lá com a avó, né? Com a Januária, com a Bisa no caso. A Bisa tá benzendo a Luna, levou um benzedor lá, só que o olho da Luna fica branco, né? Então o Eric vê e a Luna se manifesta pro benzedor. E aí acaba o episódio 5. O episódio 6, para manter a tradição, começa com flashback da origem de uma lenda, dessa vez do Saci. Mostra o Saci, né, como o Isaac, como uma pessoa escravizada. Ele tá ali no tronco, amarrado pelo pé, e ele tenta cortar o grilhão com o facão e tal, aí ele não consegue, e aí ele olha pra perna, enfim, aí é uma das lendas da origem mesmo do Saci, né, de que ele cortou a própria perna pra fugir, e aí ele foge, ele consegue fugir, né, pulando com a perna só,
e vem, tipo, aí ele desmaia e vem o redemoinho e tal, é a origem, né? Então o episódio 6 começa com esse flashback, que não agrega muito pra história, mas é uma explicação, e aí depois a história continua. Depois que a Luna ficou com o olho branco e o benzedor ficou, caraca, não sei o que, o benzedor acho que cai pra trás, o negocinho, a Luna sai correndo de casa e a Luna foge de casa e vai atrás do Saci. O Saci tinha falado pra ela onde mora, né? Eu moro numa ocupação lá na Lapa. E a Luna vai até lá sozinha mesmo, e a Luna pede pro Saci, ela fala, Saci, me leva ao Curupira. E o Saci já tá ligado, entendeu? O Saci fica ligado que, cara, pra essa menina tá aqui pedindo pra ver o Curupira, lembrando que o Curupira é quem matou o Corpo Seco lá no primeiro episódio, que matou o cara que virou o Corpo Seco, o Antunes, o Saci fala, pensa, né, putz, essa garota, o Corpo Seco tá usando ela e ela tá querendo vingança, eu não vou levar ela pro Curupira nenhum. E aí, mas ele fala pra Luna, não, sim, vou levar, vamos lá, e aí tranca ela num barraco lá da ocupação e tal. Aí outro plot twist, o Cisso, o Coroa, descobre que o dono da empreiteira que quer expulsar os moradores de Vila Toré é filho do Antunes, cara. Ele é filho do Alma Penada, então ele também tá ajudando na vingança do pai. Foi ele que abriu o túmulo, ele que ajudou a tacar fogo. Ele quer a Vila Toré não só por ganância, é por vingança também. Quem levou ele até o túmulo foi o filho do Cisso, o cara que era o vendido, né? Aí o filho do Cisso descobre que está sendo usado e aí ele não é mais vendido. Ele fala, ninguém mais vai vender as casas. Ele se acha um pouco, né? O filho do Cisso, a galera não tá nem aí pra ele. Enquanto isso, na delegacia lá ambiental, o chefe do Eric, o delegado, ele cruza as pistas e ele percebe que o Eric que desovou o corpo do Boto. E aí ele emite uma ordem de prisão. Se antes ele tinha só afastado, agora ele emite uma ordem de prisão pro Eric. A Cuca, que meio que já sacou tudo também, pede ajuda da Camila e Yara para encontrar o Curupira, né, o Iberê, lá no meio da ocupação. Porque a Cuca sabe que precisa do poder do Curupira, porque sabe que o Corpo Seco, né, que está usando a Luna é muito forte. Então a Cuca e a Camila vão até a ocupação para encontrar o Curupira, o Iberê. Enquanto isso, a detetive resolve ajudar o Eric, agora depois que ela viu que as lendas são reais, tem a Márcia detetive, então tudo afunila para a ocupação. Quer dizer, a Cuca e a Yara, a Camila e a Yara, vão lá atrás do Iberê, do Curupira, o Eric e a detetive vão atrás do Saci para ir atrás da Luna, né? Porque eles descobrem que a Luna fugiu de casa, possuída, mas fugiu de casa. A Cuca implora pro Iberê, pede muito ajuda do Curupira, mas ele continua falando que essa guerra não é minha, eu não quero saber. E aí a Luna chega, né? A Lula tenta sufocar o Curupira ali, né? Com poder, com o olho branco. A Luna tenta matar o Curupira, o Iberê, mas o Saci se mete no meio. E quem acaba morrendo no final do 6º episódio é o Saci. E aí o Iberê fica louco, porque eles eram muito amigos, o Saci ajudava muito ele. Aí o Iberê resolve entrar, né? A guerra que não era dele, agora vai ser dele. Enquanto o Curupira tá ali se levantando e tal, o Eric chega pra filha, né, pra Luna, e fala, olhando no olho branco dela, falando com o corpo seco. Ele fala assim, cara, eu sou mais forte do que a minha filha. Entra em mim, que eu já abri meu corpo. Já estou liberado, já fiz o ritual, então entra no meu corpo e deixa minha filha em paz. É uma cena clássica, né, de filmes de exorcismo. E aí o espírito entra no corpo do Eric, né? Na verdade, esse o 6º episódio termina assim. Eu tinha falado que termina do outro jeito, mas termina assim, com o espírito entrando no corpo do Eric e o Eric sendo preso. 7º e último episódio começa com flashback, dessa vez do Curupira. O que acontece é que o Antunes, né, o cara que virou o Corpo Seco depois, matou a mulher do Curupira na floresta. E é isso, deixou ele tão revoltado que ele virou o Curupira. Pelo jeito foi isso. Aí vem a abertura e a história continua. O Curupira levanta e vai até a Vila Toré, porque ele anda numa cadeira de rodas, né? Porque ele ficou muito tempo sem andar com os pés para trás e tal. Mas aí ele se levanta e ele ganha poder de novo e vai para a Vila Toré ele quer acabar com isso tudo. Lá na Vila Toré ele recupera todos os seus poderes, tá? Em pleno funcionamento, Curupira. Aí, enquanto o Eric é detido, a Luna é levada para casa, mas a Camila e a Yara resgata o Eric da detenção, resgata ele lá da delegacia, meio que seduzindo todo mundo, usando os poderes da Yara, né? Ela usa os poderes e tira o Eric de lá. Se estiver olhando para baixo aqui é que eu tô lendo, tá, galera? O meu resumo que eu anotei. Enquanto isso, cara, a Márcia detetive vai ver a Luna na casa dela, né? Que o Eric foi detido. E aí a Márcia detetive vai lá ver se a Luna tá bem, e quando ela chega, a Cuca tá com a Luna no colo. Né? A Márcia, detetive, diz que o combinado era a Camila e a Yara levar o Eric até, resgatar ele lá e levar até lá a casa deles, né? Só que a Cuca fala que o Corpo Seco não tá mais na menina, que tá no Eric, ou seja, talvez não seja uma boa ideia o Eric ir para casa.
Aí a Cuca inclusive diz, cara, como o corpo seco não tá na menina, com certeza o Eric não tá vindo pra cá. O Eric tá indo pra Vila Toré pra matar o Curupira, pra terminar o serviço, né? Porque o corpo seco quer fazer isso. E é o que acontece, tipo, enquanto a Camila resgata, o Eric tá dirigindo e a Camila e Yara, cara, pra onde você tá indo? Ele fala, tô indo pra Vila Toré, ele com o zóio branco assim, e aí ele vai. Aí lá na mata da Vila Toré, o Eric quase mata a Camila e Yara. O Eric não, né? Qual é que é o nome dele? O Corpo Seco. O Eric, enquanto Corpo Seco possuído, quase mata a Camila e Yara, só que ele ouve o grito da filha em algum lugar, que a filha grita, e aí ele acorda e a Camila consegue escapar. Aí fica um jogo de gato e rato entre o Eric possuído e o Curupira, pra ver quem mata quem ali. Nesse meio tempo, uma coisa inusitada aí, a moça que tava grávida do Boto, a Fabiana, lembra? Que a Gabriela colheu e tal, que ela tem um bebê, só uma curiosidade aí, talvez seja importante na segunda temporada, então é bom falar. Aí é isso, o jogo de gato e rato tá muito clímax ali, o Curupira joga uma lança no Eric possuído, né? E aí o Eric cai, só que a gente, ele pega a lança e cai e descobre que ele tá segurando a lança, assim. E aí, quando o Eric vai levantar, a Cuca manda de novo a borboleta no olho dele. E aí o Eric vê a Gabriela morrer sufocada pela Luna no incêndio. Então o Eric vê que, cara, que foi o próprio Corpo Seco, foi com um requinte de crueldade, né? O Corpo Seco matou a Gabriela possuído na filha. Então, e aí o Eric, depois de ver isso, ele levanta e ele crava a estaca em si mesmo, assim. Aí o espírito do Corpo Seco vai embora. Também é um clássico de exorcismo isso, né? De filme de exorcista, a pessoa pegar, ficar possuída e se matar para o demônio ir embora. Aí o Eric acorda num rio, né? Um rio meio mágico, e ele vê a Gabriela de branco, o Eric. E a Gabriela fala para ele que ainda não é a hora dele, que a jornada dele ainda não terminou. O Eric meio que acorda assim, ele tá sendo carregado pelas lendas e a Márcia, a detetive que tá ali, né? Ela vai atrás e aí as lendas falam, não, agora ele é um de nós. E aí ele é levado para dentro da floresta carregado pelas lendas. Qual lenda que é o Eric? O que ele vai se tornar? Será que ele vai ser o novo Boto? Que tipo de coisa vai ser? E a Luna, como é que fica? Então, perguntas aí para a segunda temporada. Espero que você tenha gostado desse resumo. Se gostou, cara, se inscreve no canal que você me ajuda demais. Deixa o like. Compartilha com os amigos também que querem lembrar como é que foi a primeira. É isso, um beijo e até a próxima.